espiritual, que foi muito claro. Eu sonhei que estava numa cidade com uma irmã em Cristo, e ali nós chegávamos numa loja, e essa irmã propôs comprar algo, e a pessoa não vendeu para ela. E ali nós não entendemos porque aquele vendedor não quis vender aquele objeto para ela. E aquele vendedor ficou muito enfurecido com a nossa presença. E dali nós saímos muito triste e fomos caminhando por uma rua. Chegando naquela rua, encontrei alguns irmãos em Cristo, muitos conhecidos, outros desconhecidos, que eu não conhecia. Vi até um pastor conhecido meu, e comecei a conversar com aqueles irmãos. Enquanto nós subíamos aquela rua, houve assim, quando eu olhei para o começo daquela rua, vinha como que uma enchente, como que uma tromba d'água muito grande. E aquela tromba d'água vinha inundando a rua toda. E nós estávamos no meio daquela grande avenida, era uma avenida grande, e eu disse, não tem como nós escapar. E eu disse para aqueles irmãos, eu não sei nadar. Se meu Deus tem misericórdia de mim. Quando eu disse eu não sei nadar, aquela água chegou até a mim, e aquela água me cobriu até a altura dos ombros. E eu estava coberta somente com o pescoço e a cabeça de fora daquelas águas. E todos os irmãos que estavam ali comigo, todas as pessoas que estavam na rua foram pegas de surpresa. E naquele momento, eu quis me desesperar. E eu clamei ao Senhor que tivesse compaixão, que tivesse misericórdia. Mas eu estava sentindo ainda o chão daquela rua, né? Aquela água ainda dava pé. Eu senti o chão daquela rua. E então ali, eu comecei a olhar e eu vi pessoas mortas, defuntos, boiando naquelas águas, que vieram daquelas águas. Pessoas que parecia que tinha acabado de ser velado. Eu disse, meu Deus, tem misericórdia, o que é isso? Tem defunto nessas águas. E aquilo me causou grande repugnância, muito terror. Quando eu olho mais um pouco, eu começo a ver sepulturas abertas naquelas águas. Agora, irmãos, não me pergunte como, mas eu via sepulturas abertas, como covas abertas, e as covas não se enchiam de água. As águas como que rodeavam aquelas covas. As covas não se enchiam de água. Eu achava aquilo tudo muito estranho, muito perturbador. E ali, irmãos, conforme eu ia andando, eu clamando ao Senhor misericórdia, eu tinha muito medo de cair naquelas covas abertas. E eu vi que pessoas já tinham caído naquelas covas abertas e estavam sentadas e prostradas. E eu dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, o meu medo é cair numa cova dessa. Então, naquele momento que eu disse isso, o Espírito Santo falou comigo assim, minha serva, ande de costas. Eu disse, Senhor, mas o quê? Como eu posso andar de costas? Se eu andar de costas, aí que eu vou cair numa cova dessa, porque eu não estou enxergando. E o Senhor dizia para mim, ande de costas. E eu então ouvi a voz do Senhor. E o Senhor disse mais, e não fale isso para ninguém, não compartilhe com ninguém, somente ande de costas. E eu então comecei a andar de costas, irmãos. E no que eu comecei a andar de costas, eu não caí em nenhuma cova. Eu fui andando de costas e fui vendo os irmãos caídos, pessoas que eu conhecia caídas naquelas covas, pessoas que eu não conhecia também. Me lembro de uma cova que tinha uma mulher e uma menina adolescente caída naquela cova, sentada, prostrada naquela cova. E eu comecei a dizer, irmãos, se levantem, levantem-se, andem, vamos levantar, não fique prostrado. Se levante, irmãos, vamos caminhar, não podemos parar. Eu dizia para aquelas pessoas. Eu dizia, irmãos, e eu andando de costas, conforme o Senhor me mandou. Eu disse, irmãos, eu te vejo na cidade. Dizia, minha irmã, eu te vejo na cidade. Irmãos, eu te aguardo lá na cidade. Eu te espero na cidade, eu te vejo lá na cidade. E assim eu continuava andando de costas. E conforme eu disse isso e continuava andando de costas, aquela revelação em sonhos terminou. Paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. E quem fala é a missionária Clarice. Estou novamente gravando outro vídeo para contar algo que o Senhor me mostrou há muito tempo atrás. Mas antes de eu relatar esta visão, eu quero deixar com os irmãos aqui alguns versículos. Está aqui em Mateus capítulo 24, o versículo 3 em diante. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e guerras e terremotos em vários lugares. Fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Glória a Deus. Não vou discorrer sobre o texto, vou simplesmente relatar o que Deus me mostrou. Irmão, já faz alguns anos, eu morava em outro bairro, não é onde eu moro agora, e a casa que eu morava tinha um terreno muito lindo, assim, em frente, um pasto, né? Onde se criava gado e muitas chácaras ao redor. É um lugar muito bonito. E eu sempre costumava ficar olhando ali, né? Glorificando a Deus pela paisagem, pelos animais, coisa muito linda de Deus, a natureza. E Deus me deu um sonho, uma revelação em sonho. Eu via, irmãos, claramente em sonho, quando eu olhava, como eu costumava olhar pela janela sempre. Eu olhava pela janela da minha casa e podia observar que cortava os céus do Brasil aviões de guerra. Por que eu falo que eram aviões de guerra? Porque o avião de guerra era diferente do avião de passageiro. Eram aviões caça, desses que se vê em filme, televisão. Eram aviões caça, aviões de guerra. E o que me chamava a atenção, irmãos, é que ele tinha bandeira dos Estados Unidos. Esse avião, ele tinha o símbolo da bandeira dos Estados Unidos. E eu via claramente que eram aviões de guerra, aviões caças do exército americano, invadindo o território brasileiro. Irmãos, eu acordei daquele sonho muito assustada. E eu falei, Senhor, mas o que é isso? Nunca, como que pode uma coisa dessa? Aviões americanos invadir o Brasil. Então, irmãos, era um cenário de guerra. E eu via aqueles aviões voando no espaço aéreo brasileiro. Inclusive, passava de frente com a minha casa, né? Cortando esse local que eu disse que era um pasto, um lugar muito amplo, muito bonito. E isso, irmãos, ainda não aconteceu, mas era muito claro, não foi um sonho comum. Não foi um sonho comum, porque graças a Deus, Deus me deu discernimento. Eu pedi ao Senhor muito tempo de discernimento, Ele me deu. Eu sei discernir o que é um sonho comum, o que é uma revelação. Graças a Deus, né? Pelo Espírito Santo eu sei discernir. E esse não era um sonho comum. Foi um sonho muito rápido, 3 horas da manhã, e eu logo acordei e fui orar, né? Então, irmãos, nós estamos vendo aí que existe alguma coisa acontecendo aí, né? Pairando aí no ar, né? Então, os irmãos, fique atento. Deus já mostrou para vários vasos, né? País invadindo o Brasil, bandeiras de outros países no Brasil, carros de guerra. Esses irmãos podem procurar aí, que vai haver testemunhos de irmãos relatando sonhos e visões com outros países, outras bandeiras, soldados invadindo o Brasil. Então, irmãos, é tempo de nós estar alerta, é tempo de nós estar despertado, desperta do sono, busque ao Senhor, confia nele, não tenha medo. Não estou dizendo, não estou contando esse sonho, relatando, os irmãos têm medo não, tá? Isso aqui é um alerta, é um despertamento, porque a Bíblia diz, irmãos, que Deus não faz coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então atenta ao que Deus está mostrando, tá? Atenta. Não é para nós simplesmente saber e guardar a informação, é para nós botar a boca no pó, o joelho no chão, orar, jejuar, ser mais fiel a Deus, abandonar o pecado, então de perto nos rodeia, procurar ser santo, procurar ser justo, procurar ser puro, como está escrito em Apocalipse. Aquele que é sujo, suje-se mais ainda, mas aquele que é puro, purifique-se mais ainda, porque Jesus está voltando. Tudo isso são sinais, ainda não é o fim, conforme nós lemos em Mateus 24, mas já é o princípio das dores, irmãos. E eu creio que Jesus muito em breve buscará a sua igreja, a sua noiva. O noivo não deixará a noiva passar por isso, né? Pelo que está por vir, por situações muito piores. Vamos clamar, é tempo de orar, é tempo de buscar Deus, é tempo de se arrepender. Que Deus abençoe os irmãos e os ouvintes. Ficam todos na paz do Senhor Jesus.
Ontem à noite eu comentando com a minha esposa que eu tive um sonho, né? Como eu disse, luzes vinham de lá pra cá. Eu achei que eram meteoros, mas na verdade pareciam tiros, mísseis, sabe? Enviados por aviões. Até que de repente um grande avião, como se fosse um Boeing assim, enorme, irmãos, veio na nossa direção e ele passou-se muito perto e ele simplesmente caiu na terra e explodiu. Aquilo ali me apavorou. Porque eu fiquei preocupado, né? Tipo, nossa, o que tá acontecendo? Será que é a Terceira Guerra? Será que é o que é isso? Então eu fiquei muito preocupado, sabe? E eu acordei. Então, na hora que eu acordei, eu orei, eu coloquei diante do Senhor, eu não entendi o que era aquilo, mas era muito real, porque eu nunca costumo sonhar com aviões, eu não me lembro de ter sonhado com aviões em momento algum. Como eu disse, eu sonhei com bolas de fogo, mas não com aviões. E eu via aviões por todos os lados, né? Aí, irmãos, ontem à noite eu comentando com a minha esposa, vocês não vão acreditar, eu entrei no YouTube e eu assisti um vídeo do Vagnão, que é um amigo meu, um homem de Deus, um homem abençoado, tem um canal aqui no YouTube, e ele contando da experiência dele. E o que mais me impressionou, ele não teve esse sonho uma vez, ele teve 2 vezes seguidas. Então, eu vou colocar o vídeo dele aqui pra você ver que pode ser uma coincidência? Pode, mas pode ser que seja Deus dando um alerta. Não é pra te causar medo, não é pra te causar pânico, pelo contrário, é pra que você se prepare. Irmãos, eu tô aqui pra gravar um vídeo, mas não consigo falar de outro assunto. Eu vou falar do sonho que eu tive essa noite. Eu tô aqui, irmão, vendo notícias, vendo o que está acontecendo no mundo, mas uma coisa só me aparece na mente. Já falei com Deus e não sai essa imagem da minha mente. Eu tenho que te falar. Eu tive um sonho essa noite, irmão. Um sonho muito forte. E eu não sou de sonhar. Sabe quando você... Eu sou aquele cara que dorme rápido, durmo que nem pedra, irmão. Pode cair um meteoro que eu não vejo. E nunca sonho. Acordo todo dia assim, normal. Mas essa noite eu tive um sonho. E foi muito forte, irmão, o que eu senti nesse sonho. Foi muito real. Foi uma coisa inexplicável. Eu vou tentar falar pra você aqui nesse vídeo, vou tentar expressar isso aqui. E uma mensagem de Deus veio fortemente no momento que eu sonhei isso. Muito forte. Vou contar o sonho pra você, presta minha atenção. No sonho eu tava em casa, e eu olhei pro horizonte, e eu vi 5 aviões vindo em minha direção. Bem distante. Eu vi 5 aviões, eu via o avião, via aquela fumacinha atrás do avião, e eu vi que era 5. Eu falei, olha só, cara, que interessante, 5 aviões juntinhos, né? Tipo assim, estavam enfileirados vindo assim. Chamei minha esposa e falei assim, olha lá, amor, 5 aviões. Olha que legal. Quando ela veio pra perto de mim pra ver também, aqueles aviões estavam perto, mas eu percebi que não era avião. Eram mísseis. Irmão, olha, quando eu olhei, o míssil ele entortou, ele veio aqui, ó, entortou e veio pra cair bem do meu lado. E aí eu lembro que, olha, tá na minha mente, como é que pode isso, gente? Tinha uma bandeira no míssil. A bandeira da Coreia do Norte. E quando eu percebi que era algo de outro lugar, aí que eu percebi que talvez seria um ataque. E eu fiquei tão assustado antes do míssil encostar no chão, mas ele caiu. E caiu do meu lado, cerca de 100 metros de distância de mim. Eu lembro que eu tentei, num impulso, tava eu, minha família, assim, num lugar, eu tentei correr pra dentro de um lugar fechado, não deu tempo. Ele explodiu e a gente virou nada. Eu só senti aquele tipo um negócio assim, na hora que ele encostou aquele fogo, aquele sumiu tudo. Eu lembro que depois que ele caiu, que eu percebi que eu tinha sido totalmente destruído pela força daquele míssil, eu comecei assim, tipo, a querer ver o céu. Eu falei, cadê o céu? Porque eu morri. Cadê o céu? Eu comecei a procurar e tava tudo escuro assim, tudo escuro, bem escuro. E eu acordei. Irmão, eu tô o dia todo com esse sonho na mente. Só que o YouTube recomendou outro vídeo dele. Na hora que eu tava assistindo esse vídeo, o YouTube mostrou o segundo vídeo que ele teve, que inclusive eu até entrei em contato com ele, com o Vagnão, e eu comentei sobre o meu sonho, né? Eu vou colocar aqui o segundo sonho que o Vagnão teve. Aconteceu de novo, irmão. Vou contar aqui pra vocês, com toda a sinceridade do meu coração. Olha, eu já disse pra vocês que eu não sou de sonhar. Eu deito, em 1 minuto eu durmo. Que nem pedra, sono pesadíssimo, não vejo nada. Tem gente que acorda de manhã e conta sonho, eu não conto nada, porque eu não sonho nada. Mas no vídeo passado eu comentei com vocês que eu sonhei com 5 aviões que vinham, né? Eu pensei que eram aviões, me chamou a atenção no céu. Quando eu olhei, quando foram chegando mais perto, eu percebi que eram mísseis. E um caiu próximo da gente e destruiu tudo que estava à volta, inclusive eu. Aí, irmão, quando foi de ontem pra hoje, não é que eu sonhei de novo? De novo, e um sonho muito parecido com o outro. Agora tem um detalhe aqui, né, nesse sonho. Eu não comentei sobre aviões, eu não fui atrás de assuntos concernentes ao que aconteceu no sonho. E eu sonhei. Eu tô aqui vendo os assuntos, o que está acontecendo hoje no mundo pra comentar com vocês, e essa cena do sonho saiu da minha cabeça de novo. Então eu vou contar aqui pra vocês, eu vou liberar isso aqui, tá? Então presta bem atenção nesse vídeo aqui. Nós temos que orar acerca das coisas que Deus tem movido. Temos que orar acerca das coisas que Deus tem mostrado, tá? Agora, o próximo sonho foi o seguinte, que foi de ontem pra hoje, vou te falar aqui. Eu estava num lugar, caminhando numa estrada, com uma pessoa, tá? E eu estava contando pra essa pessoa sobre o sonho, o primeiro, dos aviões, dos mísseis, estava contando pra essa pessoa. E eu falava, então, eu olhei pro céu e tal, né, e veio os 5 aviões, que eu pensei que eram aviões, e de repente, quando eu vi, chegou mais próximo, eu percebi que era um míssil e caiu, e eu senti exatamente o que eu falei no vídeo passado. Quando, de repente, um sonho, né, eu contando pra essa pessoa, eu olhei pro céu. E quando eu olhei pro céu, eu tomei um susto, porque tinham caças, aviões, caças, fazendo perseguições, né, tipo, guerra nos ares. Era muito avião. Não era avião cargueiro, não era avião comercial, não, era caças. Era muito barulho. E eu falei pra pessoa, misericórdia, olha o que tá acontecendo. Olha a guerra que tá acontecendo, a gente nem percebeu. Meu Deus do céu, né? Eu falei, vamos procurar um lugar seguro. Porque olha o que tá acontecendo. E toda vez que eu olhava pro céu, muitos aviões fazendo perseguição.